Vamos lá, gente. Quinta aula aqui do 7º ano. Expressões numéricas, tá? Vamos pôr em prática, então, aquelas operações de números decimais que nós aprendemos agora nas expressões numéricas, tá bom? Vamos lá. O que é uma expressão numérica? Elas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas repetindo determinada ordem. Tá? Para encontrar o valor correto, quando calcularmos uma expressão, usamos umas regras que definem a ordem que as operações são feitas. Tá? Então, você não pode sair fazendo várias contas, tá? Sem ordem nenhuma, tudo bem? Você tem que seguir uma determinada ordem na matemática quando a gente trabalha com expressão numérica, tá? Primeiro a gente vai fazer tal conta, depois outra, depois aquela e assim por diante. Vamos ver quais são essas ordens. Bom, a primeira ordem que a gente tem aqui é a ordem em relação às operações que são realizadas na expressão, certo? Quais são as operações então que nós aprendemos, tá? Então a gente aprendeu multiplicação e raiz, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, soma e subtração, tá? Então aqui, quem que vai ser primeiro aqui? Ó, já está marcado. Ó. Esses aqui vão ser primeiro, depois estes, depois este. Olha só o que acontece se aparecer mais de uma dessas operações aqui na sua expressão. O que você vai fazer? Ó, se tiver mais de uma operação, com a mesma prioridade, ou seja, com o mesmo nível aqui, né, que no caso é potência, raiz, multiplicação, divisão, soma e subtração, você vai começar com quem aparece primeiro. Então, quando a gente sabe que o número aparece primeiro? Quando a gente está lendo, né? Nós não lemos da esquerda para a direita. Né? Então, o primeiro que aparecer aqui é que a gente vai começar a fazer a nossa conta. Então, se a gente tem lá 2 mais 5 mais 3, quem a gente vai fazer primeiro? Esse 2 mais 5 aqui, tá? Depois a gente faz essa outra conta, tudo bem? Então essa é a nossa ordem em relação às operações, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui dos nossos números decimais com expressão numérica. Então a gente tem lá divisão, mais, multiplicação e menos. Ah, professor, não tem raiz e potência. Ah, não tem problema, tá? Resolve então fazendo com que a multiplicação e a divisão seja o seu principal, né? Seja suas operações mais fortes. Então, quem a gente vai fazer primeiro? Ó, tem divisão e multiplicação aqui. Olha só, vou fazer quem aparece primeiro. Então, quando eu leio isso aqui, essa expressão, quem vai aparecer primeiro? Ó, essa divisão. Então, a gente vai lá e faz 2,4 dividido por 0,8. Faz uma continha, resolve. Isso aqui vai dar, ó, 3. Tudo bem? E aí, mais, repete o mais, 0,5 vezes 0,3. Então, agora eu vou realizar essa conta de vezes. Tá? 0,15 menos 2,6. Tudo bem? Então, fiz todas as operações, ó, multiplicação e divisão, na ordem que elas apareceram. Certo? Agora eu vou fazer a conta de mais e menos. Então, aqui, a primeira conta é esse mais, 3,15. Agora eu vou fazer conta com o menos, ó. Isso menos isso, 0,55. Ok? Vamos lá. Agora nós temos, ó, outros sinais, né? Outras coisas que a gente tem que se preocupar. Que é o parênteses, colchetes e as chaves, tá? Por que eles são utilizados, esses símbolos aqui? Eles são utilizados para alterar a prioridade das operações. Como assim? Bem, a gente vai utilizar esses símbolos para quando eu quero realizar uma determinada operação antes de qualquer outra. Tudo bem? Então, mesmo se eu tenho essas contas aqui, mas se eu tiver um parênteses aqui, ó, nesse sinal de menos aqui, entre esses dois números, eu vou fazer isso aqui primeiro. O resto eu vou esquecer para fazer depois que eu fazer a conta com o parênteses, tá? Olha só. Vamos seguir então a ordem que isso aqui deve ser resolvido. A ordem é a seguinte. Primeiro, todas as operações que estão dentro dos meus parênteses devem ser feitas. Em seguida, as operações que estão nos colchetes. E por fim, as operações que estão nas chaves. Tá? É nessa ordem aqui, ó, parênteses, colchetes e chaves. Tá? Vamos ao exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo. Olha só que bonito. Com chaves, colchetes, parênteses. Então, o que eu vou olhar para ele? Eu vou olhar o parênteses. O que eu tenho dentro do parênteses? Olha só, eu tenho esses dois números, eles estão somando somente.
Então você vai somente fazer essa operação aqui de mais. Faz a operação de mais lá, ó, 2,4. Olha só, olha para o parênteses ainda. Tem mais alguma operação dentro do parênteses para ser feita? Não. Então você pode apagar o parênteses, certo? Apagou o parênteses, qual que é a sua prioridade agora? É o colchetes. As chaves, ó, a gente vai fazer por fim. Então você vai olhar para quem está dentro do colchetes. Olha só essas operações que estão dentro do colchetes. O que você vai fazer agora? Seguir a regrinha das operações. Qual que é a regrinha das operações? Dividir, multiplicar, depois somar e subtrair. Mas lembrando que tem potência e raiz. Eu não mencionei eles porque eles não aparecem aqui, tá bom? Então vamos ver. Como é que eu vou fazer isso então? Ó, primeiro eu vou fazer esse dividir. Isso dividido por isso vai dar 3. Isso aqui vezes isso, 0,45. E aí, por fim, falta somar, né? Porque ele é o último, ele é o que tem o menos prioridade, né? A soma. Faz a soma, 3,45. Tenho mais alguma operação aqui dentro para ser feita? Não. Apaga então o colchetes, apagou, e faz a última operação que resta, que é que está na chave, ó. Realizando essa operação, você vai realizar, vai achar essa continha aqui, esse resultado, esse valor. Tudo bem? Então, por fim agora, gente, é a tarefa de vocês. Essa tarefa, então, vocês vão pegar e vão fazer e vão mandar para a gente lá no e-mail do colégio, tá bom? Então, resolva as seguintes expressões numéricas. Você vai seguir as ordens lá que eu expliquei para vocês, certo? Primeiro aqui, ó, vai fazer a potência e a raiz. Depois, divisão e multiplicação, se tiver. Depois, mais e menos, na ordem que aparecer aqui. Tudo bem? E o resto é a mesma coisa, ó, só que aí vai ter parênteses, colchetes ou chaves, tá? Aqui, ó, uma coisa interessante. Essa potência aqui, como que você vai fazer ela? Quando você vai realizar ela, certo? Você vai realizar essa potência, ó, quando você resolver tudo isso aqui, ó, todo esse resto, tá? Por quê? Ele tá fora aqui, ó, do colchetes. Então você vai realizar todas as operações que estão dentro desses colchetes, e aí sim você vai realizar a operação da potência, certo? O resultado que sair desses colchetes aqui, você vai fazer a potência. E aí você finaliza fazendo o que está dentro da chave e por fim somar aqui com esse 4,8, tá? E assim por diante. Olha só esse aqui interessante, ó. A gente tem parênteses aqui e tem parênteses aqui. Mesma coisa aqui para esse, ó. Tem parênteses aqui, aqui e aqui. Como é que você vai fazer? Qual é a ordem que eu devo seguir, professor? Simples. Segue na mesma ordem. Faz o que está no parênteses. Então eu tenho esse parênteses. Resolve esse parênteses primeiro. Depois, resolve esse parênteses aqui. Seguindo a ordem. Quando você está lendo, quem vai aparecer primeiro? Ah, apareceu esse daqui. Ó, vou resolver ele. Aí você continua lendo. Olha, apareceu outro parênteses. Vou resolver esse aqui também. Certo? Resolve uma coisa de cada vez. Um passo depois do outro, tá? E aí você consegue finalizar sua conta. Tudo bem? Então, com calma, vocês conseguem resolver. E aí foi nossa aula de expressão numérica, gente. Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta lá nas regrinhas, vê de novo o vídeo, tá? Porque é importante expressão numérica. Para a gente entender depois como é que vai fazer as equações, tá? Isso aqui mais para frente a gente vai ver equação, tudo bem? Então, até mais, gente, e bons estudos!